E aí, tudo bom com você? Na aula de hoje, vamos falar um pouco sobre os triângulos. Você sabia que o triângulo é considerado uma das figuras mais importantes da nossa geometria? Simplesmente pelo fato de que o triângulo tem várias e várias relações que a gente vai trabalhar na aula de hoje, que faz com que essa figura seja uma das figuras mais importantes para a geometria. Vamos falar aqui o que é triângulo, vamos classificar e vamos mostrar essas relações que fazem com que o triângulo seja o triângulo. Então a primeira coisa é a gente entender o que é um triângulo. O nome já diz, triângulo. É uma figura com 3 ângulos. Ah, João Vitor, mas só tem esse nome? Não, tem gente que também chama o triângulo de trilátero. É uma figura que tem 3 lados. Então o triângulo ele tem tanto 3 ângulos quanto 3 lados. Por isso ele recebe essas duas nomenclaturas, certo? Tanto relacionada aos ângulos quanto relacionada aos lados. Uma das primeiras relações bastante importantes dos triângulos é que a soma dos seus ângulos internos é 180. Então isso você não pode esquecer, certo? Em hipótese alguma, porque daí você vai conseguir tirar a soma dos ângulos internos de outras figuras, né? Por exemplo, a do quadrado, quando você corta o quadrado ao meio, você tem 2 triângulos. Então a soma dos ângulos internos de um quadrado é 2 vezes a soma dos ângulos internos de um triângulo, ou seja, 360. O triângulo vai servir de base para isso. Já que a gente está falando de lados e de ângulos, a gente também pode classificar esses triângulos. Então, antes da gente fazer um mapa mental, conseguir resolver uma questão de triângulo na prova do Enem, vamos primeiro entender quais são os tipos de triângulos, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Primeiro, quanto aos ângulos, a gente pode classificar o triângulo em 3 tipos. Se o ângulo interno dele, todos, na verdade, forem menores do que 90, ou seja, forem ângulos agudos, a gente chama esse triângulo de triângulo acutângulo. Acutângulo vem exatamente da ideia de agudo, certo? Se ele tem um ângulo de 90 graus, ou seja, esse ângulo ele não é agudo, certo? Ele é um ângulo de 90. Logo, a gente chama esse triângulo de triângulo retângulo. E aí guarda esse nome que é um dos triângulos mais importantes dessa parte que a gente está estudando na aula de hoje, certo? E se ele tem um ângulo maior do que 90, que é um ângulo obtuso, a gente chama esse triângulo de obtusângulo. Então, quando eu pego uma questão, eu olho primeiro aquele tipo de triângulo. Ah, João, ele tem um ângulo de 90. Massa, ele é retângulo. Ah, todos os ângulos são menores do que 90. Acutângulo. Ele tem um ângulo maior do que 90. Obtusângulo. Preste atenção porque um triângulo não pode ter 2 ângulos maiores do que 90. Porque lembra que a soma dos ângulos internos é 180. Se eu tiver 2 maiores do que 90, já passa de 180. E quando eu tenho um ângulo de 90 graus, a soma dos outros dois tem que ser 90 graus. Então não posso ter 2 ângulos de 90 graus. Ou um de 90 e um obtusângulo. Isso não pode acontecer. Tranquilo? Simplesmente pelo fato de que a soma é 180 dos 3 ângulos. Certinho? Quanto aos lados, a gente vai classificar o triângulo também em 3 tipos. Se os 3 lados forem iguais, a gente chama de triângulo equilátero, beleza? Equi vem de igualdade, né? Equilátero, igualdade dos lados. Se esse triângulo tem apenas 2 lados iguais e um terceiro é diferente, a gente chama ele de isósceles. E se os 3 lados são diferentes, a gente chama ele de escaleno. Porém, a gente vai trabalhar aqui agora meio que um mapa mental para resolver uma questão envolvendo triângulos. Então guarda o triângulo retângulo porque é ele a base de muitas coisas para resolver essas questões. Tranquilo? Vamos lá, vem comigo. Então, primeira coisa, quando eu estou resolvendo uma questão, eu vou observar primeiro. O meu tema geral é triângulos, então eu tenho que observar que a questão é uma questão de triângulo. Massa, observei, João Vitor, é uma questão de triângulo. Show de bola? Massa. Quando eu olho para cá, para agora a minha questão, eu vou ter 2 ramificações. Esse triângulo ele pode ser retângulo ou ele pode ser não retângulo. Ah, João, não retângulo significa que ele é obtusângulo ou acutângulo. Exatamente, mas vamos chamar de retângulo e não retângulo. Então, essas 2 ramificações. João, se ele for retângulo, acontece uma situação. Vamos lá. Se ele for retângulo e eu tenho 2 lados, um lado e uma projeção, eu estou trabalhando com os lados, eu vou fazer simplesmente as relações métricas, certo? Que é exatamente aquela ideia que vai usar o teorema de Pitágoras. Daqui a pouco a gente fala das relações métricas. João, mas se eu não estiver usando os lados, eu estiver usando algum ângulo ali no meio. Se eu estiver usando, por exemplo, um lado e um ângulo. Ah, um lado e um ângulo eu não posso usar as relações métricas, porque relações métricas são as relações dos lados. Eu vou usar aqui então a trigonometria no triângulo retângulo.
Então observa aí que se meu triângulo for retângulo, eu posso usar ou a trigonometria, caso a questão me dê um ângulo, ou eu posso usar as relações métricas, caso a questão me dê apenas os lados ou suas projeções, certo? Isso se o triângulo for retângulo. João, se o triângulo não for retângulo, o que é que eu faço? Aí muita calma nessa hora. Geralmente as questões vão dar dois lados e um ângulo. Ah, João, se ela está dando dois lados e um ângulo, e eu quero descobrir, por exemplo, um terceiro lado, eu vou utilizar o que aqui? Eu vou utilizar geralmente a lei dos cossenos, porque a lei dos cossenos vai utilizar exatamente os lados e o ângulo, beleza? Mas aí também surge uma outra situação. Se a questão só me dá um ângulo e aí der dois lados, observa a diferença. Primeiro eu dei dois lados e um ângulo. Agora eu estou dando um lado e dois ângulos. A única maneira de resolver uma questão com um lado e dois ângulos é usando a lei dos senos. Então já fecha a nossa árvorezinha aí, nossa mapa mental de triângulos. Lembrando que a lei dos senos a gente também pode resolver caso eu tenha dois lados e um ângulo. Então quando eu tenho dois lados e um ângulo, geralmente a gente vai poder fazer ou lei dos cossenos ou lei dos senos, tanto faz. As duas geralmente vão dar certo, beleza? Então o nosso mapa mental está aqui montado. Primeiro eu olho se é triângulo e aí eu vejo se é retângulo, se não é retângulo. Se é retângulo, ou eu faço trigonometria, se a questão me fornece o ângulo, ou eu faço relações métricas, se ela não me fornece o ângulo, ela fornece apenas os lados. E se ele não for retângulo, e ele me fornece aí dois lados e um ângulo, lei dos cossenos, mas lembrando que também posso usar a lei dos senos. E se ele me fornece um lado e dois ângulos, eu vou usar a lei dos senos. Mas o que é cada coisinha dessa aí que você está falando, João? A primeira ramificação lá em cima, que é o que a gente chama de relações métricas no triângulo retângulo, eu tenho um triângulo retângulo, observa aqui na minha imagem, eu tenho os lados A, B e C, e você observa que M é a projeção do lado B e N é a projeção do lado C. E eu tenho uma altura, que essa altura é relativa à hipotenusa, certo? Lembra que a hipotenusa está deitada aí no chão, tranquilo? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. E aí eu vou ter algumas relações métricas daí usando semelhança de triângulos, né? Eu vou ter, por exemplo, que B ao quadrado é igual a hipotenusa A vezes a projeção do B, que é o M. A mesma coisa para o C. C ao quadrado é N vezes A. Eu também tenho outra relação métrica do tipo A vezes H é B vezes C. E eu também tenho a famosa, conhecida, né, como teorema de Pitágoras, em que A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. E eu também tenho que H ao quadrado é M vezes N, né? Então essas relações são as relações métricas que a gente utiliza caso a questão vá me fornecer um triângulo retângulo e me forneçam lados ou as projeções. João, mas se ele não me fornece os lados e as projeções, a gente sabe que ele vai ter que fornecer um ângulo. E aí, se ele fornece um ângulo, a gente entra na trigonometria. A trigonometria, muita gente vai lembrar: seno, cosseno e tangente. O seno lembra que vem de separado, é o cateto oposto ao ângulo. Então, olhando para o meu triângulo, se eu estou pegando, por exemplo, o ângulo alfa, observe que esse triângulo tem cateto A, cateto B e hipotenusa H. Observe que se eu pegar o ângulo alfa, o seno de alfa é quem? Seno vem de separado, é o cateto oposto, que é o B, sobre a hipotenusa, que é H. João, se eu pegar o cosseno de alfa, o cosseno de alfa, cosseno vem de colado, é o cateto adjacente, que é o A, dividido pela hipotenusa, que é H. João, e se eu pegar a tangente a gente sabe que é seno sobre cosseno, ou seja, cateto oposto sobre cateto adjacente, é B sobre A. Então essas são as três relações basiquinhas que a gente pode utilizar na nossa trigonometria, lembrando dos ângulos notáveis, né, que é 30, 45, 60, que aí vocês podem observar só a tabelinha aqui, não vou falar sobre ela, mas é uma tabela que auxilia bastante a gente na resolução de questões de trigonometria. A lei dos cossenos já vai envolver aí triângulos quaisquer, na verdade, não necessariamente triângulos retângulos. Porque triângulo retângulo, se a gente for usar a lei dos cossenos, o ângulo é 90 graus, aquela parte da lei dos cossenos vai dar zero, então tanto faz se eu vou usar ela ou não, se eu vou usar Pitágoras, tanto faz, certo? Então geralmente a gente usa para um triângulo que não é retângulo. Observe que eu tenho um triângulo aqui com seus lados A, B, C e seus três respectivos ângulos. Observe aí que a lei de cosseno ela vai valer para qualquer ângulo que eu tome. Vamos tomar aqui o alfa como exemplo. Se eu pegar o ângulo alfa, ele está oposto ao lado A, certo? Então eu vou ter aqui que o lado que está oposto ao ângulo é A. Então A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, quase a fórmula de Pitágoras, né? Então A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, que são aqueles dois
ladozinhos que estão juntos ali, vezes o cosseno de alfa, por isso que o nome é lei dos cossenos. João, se eu quisesse fazer com beta, a mesma coisa, você trocaria a ordem, quem ia ficar isolado era o B e o A entraria no lugar do B no outro lado da igualdade, beleza? Então vale para qualquer lado que eu tomar, apenas tenho que tomar como padrão o lado que está oposto ao ângulo, tranquilo? Por isso que geralmente a gente vai usar dois lados e um ângulo para resolver a lei dos cossenos. E por fim a lei dos senos, que como eu disse, ela vai servir tanto para quando eu usar dois lados e um ângulo, quanto para dois ângulos e um lado. A lei do seno ela vai ser mais simples. Observa meu triângulo aqui com seus lados A, B e C. A lei do seno vai ser uma proporção aí, onde o lado A dividido para o seno de A, ele é igual ao lado B dividido para o seno de B, que é igual ao lado C dividido para o seno de C. Então aqui a gente tem a fórmula que vai resolver as nossas questões. Então tanto faz se eu vou ter dois ângulos, que eu boto nos denominadores, e um lado para encontrar o outro lado, ou se eu vou ter dois lados e um ângulo para encontrar o outro ângulo, a lei dos senos vai servir para ambos. Então você tem em mente aí esse mapa mental para resolver algumas questões. Lembrando que tem uma linhazinha que vai puxar ali para a semelhança de triângulos, né? Quando a gente vai trabalhar para a congruência de triângulos. Mas a parte do cálculo de lados, de cálculo de ângulos, vai ser usando esse mapinha mental, né? Claro que eu estou tirando aqui a parte que a gente vai trabalhar com áreas, que a gente vai trabalhar com a ideia de semelhança e congruência. Então, a minha aula de dica vai chegando por aqui, certo? Use esse mapa mental para construir outros mapas ou até para construir um parecido com esse, beleza? Que você vai sair muito bem na prova do Enem. E também não se esquece de se inscrever no canal. Pode comentar aí se você já usou isso para alguma coisa, se você faz mapa mental, se você não faz. Dá sugestões para os nossos próximos vídeos, tranquilo? Ativa o sininho para receber outras notificações dos outros vídeos e dá o play no Já Passei.